Sejam todos bem-vindos ao IdeaCast. Hoje é um dia emocionante, né? Eu digo que é uma retomada, né? Esse projeto do IdeaCast surgiu já há algum tempinho, né? A gente teve uma pausa e agora a gente está retornando aqui com força total, com a nossa estrutura nova, né? E para falar sempre de coisas importantes que tem a ver com o universo dos jovens, sociedade. E hoje estou muito emocionado mesmo, de coração, né? Por estar recebendo aqui meus alunos, né? Hoje eu não estou mais com eles na sala de aula, continuando sendo eternamente meus alunos, né? E minha amiga Ana Beatriz, que está aqui para deixar esse podcast aqui muito mais brilhante por todo o seu conhecimento. Ó, e já vou pedir uma coisa para vocês, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu link, tá bom? Deixe sua sugestão, tá? Estamos sempre juntos com vocês, tá? Sempre melhor para todo mundo. Bom, gente, então o podcast de hoje, ele se chama Além da Radiação e a gente vai falar sobre o acidente que aconteceu em Goiânia no dia 13 de setembro de 1987, em que dois catadores de reciclável, eles acabaram encontrando um aparelho de radioterapia que estava abandonado em uma clínica, que era o Instituto Goiano de Radioterapia, e ali haviam 19 gramas de cloreto de césio, que pó, né? É algo que até a gente debateu aqui antes, que não, se fosse em barra teria sido menos catastrófico. Por ser em pó, era um material que se espalhava com muita facilidade, né? Mas eles não tinham noção de que havia esse material altamente radioativo ali dentro. E aí, sem saber do perigo, eles acabam vendendo esse equipamento, já que era feito de chumbo, né? Uhum. A gente estava até comentando aqui, quando eles viram o peso ali do cabeçote, eles imaginaram que era chumbo, e chumbo tem valor comercial, então eles venderam, né? E aí, sem saber do perigo, eles acabaram desmontando esse equipamento posteriormente. É porque, não assim, porque assim, quando você está no ferro velho, né, cara, assim, é necessário que você desmonte qualquer tipo de aparelho, né, para você ter que separar o que é chumbo, o que é ferro, o que é cobre, né, enfim, os materiais eles são vendidos de forma separada, né, e foi isso que eles tentaram fazer, né, então, ou seja, e o que interessava para eles era o chumbo, né, opa, tiramos a sorte grande aqui, né. Porque tanto o intuito deles era buscar algo de valor, tipo, a função, entre aspas, deles é sair por aí e achar algo que você assim, isso aqui tem valor. E eles acharam esse aparelho que estava na clínica abandonada e falaram assim, ó, isso aqui é pesado, isso aqui tem um valor maior. Eles foram lá na inocência e não tinham noção do perigo do que isso podia causar. E imagina o quão custoso foi para eles levarem, né? É verdade. Bem pesado. E quem assistiu a série viu, né? Foi tudo improvisado, levaram um carrinho de mão mesmo ali, né? Um negócio de raiz. Nas costas depois. Naquela parte que o Orenstein ele fala assim, não, mas é impossível eles terem levado isso. Aí o Marcos fala, impossível não é. Tem que ter equipamento adequado. Impossível não é. E como que esse Césio ele foi encontrado então, gente? Ele foi encontrado dentro daquela cápsula lá, dentro desse cabeçote, desse né? cabeçote. E eles acharam bem bonito, né? O brilho Na verdade, azul, né? Brilho, porque foi lá, vendeu pro... Como é que é o nome lá do dono? Devair. Devair o nome real, né? E na série. Aí foram lá, venderam, aí ele levou pra família, não foi? Isso, E aí desligou a luz, ele começou a derramar na mesa aquele pó bem azul, brilhante. Porque ele viu que ele tava fechando lá o ferro velho pra ir embora e começou assim, olha, o que esse brilho aqui no meio da mesa? Aí ele ficou lá olhando, vendo o que era e levou pra casa, né, gente? Quem não veria uma luzinha azul no meio do escuro, falou assim, nossa, que legal, uma luzinha. Emite luz sem energia, de fato, é encantador. Pela série a gente já vê, nossa, é muito bonito. Muito bonito. E por que então que esse material chamou tanta atenção das pessoas? Não só dele? Justamente pelo brilho, né? O brilho natural dele, né? Que nem a menininha que ela chamava ela de princesa, que ela gostava de princesa, ela falava assim, parece purpurina, Estrelinha. parece estrelinha no céu. Ela falou que eu colocaria no castelo, as estrelinhas foi colocando no seu castelo lá. Parecia algo mágico mesmo. É verdade, o povo era muito inocente. E era fininho, né? Tipo, Tinha... acho que era mais fininho, só que... Que grão de açúcar que ele falou, né? Que ele até tentou, eu falei assim, vê se dá pra fazer uma joia com isso aí, que ele queria fazer acho que um anel de verdade. mulher dele. Aí eu falei assim, não, isso aqui é muito fino, não dá pra fazer não. Você vê. E o que vocês acharam que mais impactou quando vocês assistiram a série? Tudo naquela época era bem diferente de hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tá bem mais evoluído em questão de informação, é muito mais rápido a gente saber de uma informação que aconteceu do outro lado do país. Aquela época ali ninguém sabia de nada, né? Tanto é que
tinha a própria máquina e ninguém sabia nem como é que funcionava aquela máquina, ninguém sabia que existia radiação, por isso que eles foram lá na inocência e pegaram esse pó. Eles não tinham a mínima noção disso, a gente percebe nos carros. Tanto é que vocês falaram do carrinho de mão, que eles levaram com a mão mesmo, depois falou até que fica com a dor na lombar. Se fosse hoje em dia, tinha levado de carro, qualquer outro equipamento melhor. E também, eu acho que o que mais pegou foi a gravidade como se espalhou, porque você vê, foi um negócio simples. Eles estavam lá numa mesa de jantar, todo mundo falando pra família, falou, gente, quero mostrar um negócio pra vocês. Mostrou lá, todo mundo achou bonito, pegou um pouquinho pra casa. Então se espalhou de uma maneira muito rápida. Um lance que era pra ficar em casa, assim, tipo, mostrar pros filhos ou pra achar bonito, acabou indo pra rios, pra casa de gente... Levado pelo ar. Levaram pro ar, até pra outro né, que teve o papel lá contaminado, então... Em algo que era considerado assim pequeno, começou a se espalhar, então acho que o que mais impactou foi a capacidade disso, o tamanho que se tornou, né, o desastre teve. E as pessoas mesmo, tipo, pegou assim, já jogou, ainda vai ficar aqui o resíduo, né, Vai ficar radiação. pra sempre isso. Até vou dar um spoiler aqui, 19 gramas de cloreto de césio se transformaram em 6.000 toneladas de resíduos radioativos. Então, Imagina se fosse 10 quilos, né, como você tinha falado. a gente vai falar um pouquinho depois sobre meia-vida e a desintegração do átomo radioativo, e aí eu vou falar quanto tempo que vai ficar contaminado, aí a gente fala mais dessa parte química. Mas ainda bem que eram 19 gramas. Mas eu fiquei pensando porque aquela secretária ela tinha ligado lá, né, pros bombeiros pra dar um jeito naquele negócio. Aí ela queria jogar no rio, mas se jogasse no rio, acabar com tudo. Todo mundo ia morrer. E eu vi também que tem uma parte que eu acho que a mulher do João, a Catarina, ela meio que pegou assim da mesa com uma pazinha E jogou no tanque. tanque. No tanque de lavar. Ela falou assim, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? E só para falar mais um pouquinho, é importante frisar então que os catadores eles não chegaram a abrir a cápsula. Sim. Eles venderam pro Evenildo e aí os funcionários do Evenildo ficaram responsáveis, né, por abrir essa cápsula. E aí acabaram encontrando o césio ali dentro. Ele teve até que cortar uns fios lá, por questão que estava ligado com a máquina, foi uma trabalheira. Verdade. E, Dani, agora eu queria que você falasse um pouquinho como que era o Brasil na década de 80. Então, eu acho que esse é um detalhe muito interessante da série, né? E isso muito também já dá um parabéns para quem conseguiu fazer com toda a contextualização, enfim, toda a fotografia da série, que é muito boa, porque eles foram muito bem nesse sentido de conseguir reproduzir um Brasil dos anos 80, né? E muita gente que olha a série, assiste a série, olha aquilo ali e fala assim, mas não é possível, por quê? Nossa, mas como assim não tinha tal equipamento, não tinha tal recurso? Gente, o Brasil dos anos 80 era um Brasil que, primeira coisa, vamos colocar, só via há 10 anos que ele tinha deixado de ser um país rural para um país urbano. Isso foi só nos anos 70 que o Brasil deixa de ser país rural para país urbano, né? E uma outra questão, mesmo, entendeu, já no contexto de um país urbanizado, que era o Brasil dos anos 80, infraestrutura mesmo, a gente encontraríamos na cidade do Rio de Janeiro e cidade de São Paulo. Mesmo quando a gente olha hoje cidades muito ricas, como a nossa mesmo aqui, né? Para quem está vendo nosso podcast, a ideia é que nós somos aqui de São José dos Campos, né? Um polo de tecnologia, né? Nos anos 80 a gente tinha já muita indústria, enfim, mas era muito mais limitado do que a gente conhece hoje, né? Então, se você observar assim, precisamos de um aparelho para fazer a medição exatamente técnica de radiação, de níveis de radiação, hospitais com uma condição, entendeu, de receber pessoas nessa condição, isso era muito difícil, né? Era um Brasil também do período da hiperinflação, né? As condições socioeconômicas, a pobreza era muito grande naquele contexto, que também acho que é importante ressaltar, né? Porque quando a gente olha, entendeu, o início do acidente, a gente tem algumas questões que a gente precisa observar, que é a questão do quê? Primeiro, a negligência ali, do abandono, enfim, do aparelho, né? Mas quando a gente olha, entendeu, todas aquelas pessoas que te passaram a ter contato ali com o material no primeiro momento, você também vê às vezes as negligências de educação, né? Da pouquíssima informação que as pessoas tinham, né? Uma situação dessa hoje, claro, ela poderia acontecer, mas hoje o nível de condição, pelo nível de educação hoje que existe é muito diferente do que nós tínhamos naquela época, né? Então, esse Brasil dos anos 80 retratado na série, entendeu? Ele é muito fiel, né? Hoje Goiânia é uma cidade rica, hoje Goiânia é uma cidade ali, um berço ali do agronegócio, ali centro-oeste brasileiro, soja, gado, enfim, mas naquela época não era, né?
E quando você tem qualquer tipo de acidente, né, em local precarizado socialmente, economicamente, vai ser sempre pior, né? Acho que vale até um detalhezinho aqui, aquela questão, né? O geógrafo, né, que trabalhamos muito aquela questão dos sismos, terremotos, enfim, a gente sempre levanta, né, assim, onde um terremoto vai matar mais, vai produzir mais tragédia. Um terremoto escala 7 num país desenvolvido, um terremoto escala 8 num país subdesenvolvido. É um terremoto do sempre no país subdesenvolvido, né? Porque não é só a magnitude do efeito, mas principalmente a questão da infraestrutura, que o nós não tem. Naquela época o Brasil era bem complicado mesmo. Eu achei bem legal também. Tanto que também... Como eles se trataram. Então, que eles se trataram, tipo assim, tinha tanta pouca informação que eles tiveram que ser transportados exatamente para um hospital no Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, porque não tinha infraestrutura, não tinha tantos médicos, né? Tava tendo aquela greve de médico, né? Que o povo tava com medo também, a sociedade tava assim, não vou chegar perto porque eu não quero, entendeu? Tava, tipo, sem falta de informação. Quem descobriu foi o protagonista, né? Que não era um profissional exatamente naquilo. Era um físico, né? Físico. E vale o adendo também que naquela época não existia o Sistema Único de Saúde como tem hoje, não. O SUS ele vai surgir exatamente no início dos anos 90, né? Então, a saúde pública, entendeu? Ali nos anos 80, ela existia, entendeu? Mas ela era muito diferente do que vocês conhecem hoje. Ela tem muitos problemas hoje, continua tendo, tá? Mas ela é muito mais estruturada do que ela era naquela época, né? Então, as condições mesmo, assim, hospitais que tivessem condição eram somente nos 2 maiores centros do Brasil, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E tem alguma cena, assim, que vocês se lembram da série sobre a desigualdade social? Tem algo que me chamou bastante atenção. Não sei se você está pensando em falar a mesma coisa do que... Vai, Carol! Eu cheguei até a me emocionar quando eu vi pela primeira vez, que foi quando a Celeste morreu, que, né, o nome oficial da menina é Lady, né? Lady. Ela morreu e ela foi enterrada primeiro. Ela teve que ser enterrada num caixão de chumbo, né? Porque por conta da radiação, ela não podia ser enterrada num caixão de madeira. Tanto para não afetar o solo, tanto para não, né, afetar aos arredores. E muita gente ficou com uma baita negligência. Não quero. Teve uma frase que uma mulher falou, respeitem os nossos mortos, querendo pra não ser enterrada junto com o resto do pessoal do cemitério. Que aí até a mãe da menina falou assim, não, ela é minha filha. Ela mal conseguiu se despedir, porque ela teve que ser enterrada lá rápido, né, para que não piorasse a situação também. Mas o momento que é uma maior negligência, quando o povo mesmo não teve nem empatia, quando uma criança estava na morte, né, em óbito. Então, foi algo bem triste mesmo, algo assim, dependente. Acho que uma cena que me chamou bastante atenção é aqueles trabalhadores, eles eram pessoas muito simples. E a gente vê isso quando aquele Carlinhos, que era um dos catadores, ele quer escrever uma carta para a avó dele. Não sei se era a avó dele ou mãe dele, né? Escreveu uma carta para a mãe dele. E aí o médico fala, não, tudo bem, você pode tentar falar com ela, né? E ele fala, não sei escrever. Nossa, isso foi... Você vê como realmente era uma pessoa muito simples. Que é mais um retrato desse Brasil naquela época. Né? E aí é uma cena bem emocionante também, né? Depois ele recebe a resposta da mãe e também é uma cena que mexe bastante com a gente. É porque ele já tava lá com o braço lá amputado e não tava conseguindo abrir a carta também, tanto por causa dos aparelhos em volta, e pediu tanto pro médico ler pra ler a carta. Não, mas é bem interessante que na maior parte da série os funcionários e quem está cuidando, os personagens, tipo, os policiais, alguns diretores, eles negligenciam muitas pessoas, né? Eles ficaram trancados naquele quarto que não explicaram porque eles não tinham acesso ao banheiro. O Marquinhos, o nome dele? Marquinhos? O que ficou o Márcio. Ele ficou no porta-malas, né, durante o tempo. O Carlinhos. O Carlinhos. O Carlinhos. Aí só descobriram depois que tava com, coincidentemente, um aparelho ali. Nossa, eu achei isso muito triste, né, a forma como eles foram tratados. Isso gera um medo em qualquer um. Sim. Principalmente quem não tá acostumado com isso. Em vários episódios, assim, eles falam, ninguém fala nada. Eu não sei de nada, ninguém explica o que está acontecendo. Nem os policiais estavam sabendo o que Nem a estava mãe da acontecendo. menininha sabia, né, do estado dela, só via pela televisão. Não podia. Esqueceram também o rapaz lá dentro da van que ia ser transportado. Então é isso que o Vinícius estava comentando mesmo. É uma cena que chamou bastante atenção.
E aí, falando um pouquinho agora sobre a parte química, a gente vai começar falando sobre o que é a radioatividade. Então, a radioatividade, falando assim de uma forma simples, é um fenômeno em que núcleos atômicos que são muito instáveis tentam se aliviar de alguma forma, para que eles fiquem mais estáveis. E aí eles acabam fazendo isso, liberando partículas alfa, beta e radiação gama. As partículas alfa, elas são partículas que têm um poder menor de penetração. Então, elas são partículas que elas são facilmente barradas. Se a gente coloca uma folha sulfite, a gente já consegue barrar essas partículas alfa. As partículas beta, elas são partículas que já têm um poder de penetração um pouco maior. Elas são partículas que são feitas de elétrons, então elas são muito rápidas. Elas têm bastante velocidade, então se a gente tem contato com essas partículas beta, a gente já vai ter queimaduras na pele, mas elas não conseguem penetrar e chegar aos nossos órgãos, a não ser que essas partículas acabem sendo aspiradas. Tanto as partículas alfa quanto as partículas beta, se elas forem aspiradas, elas vão ficar bombardeando os nossos órgãos o tempo todo ali. E a gente também tem a radiação gama, que é a mais perigosa de todas elas. Ela já não é uma partícula, é uma onda eletromagnética. E no espectro de ondas eletromagnéticas, ela é a última. E vem a radiação ultravioleta, raio-x e raios gama. Como essas ondas de raios gama, elas têm um comprimento de onda bem pequenininho, isso significa que elas têm muita energia. E aí essa radiação ela já é capaz de causar alterações genéticas e, enfim, são realmente bem perigosas. Tem até um super-herói aí que sofre com a radiação gama, qual que é? O Hulk. O Hulk, né? Então, assim, se a gente tivesse contato com a radiação gama, a gente ia virar o Hulk? O que vocês acham? Não é bem assim, né? Dependendo do quão exposto a pessoa seja, né? Ela vai acabar indo a óbito, mas se não for uma quantidade tão grande assim, ela pode ter diversos problemas. E um deles, que é bem complicado, é que, trazendo isso para a série, ali, naquele cenário em que aconteceu o acidente de Goiânia, a gente tem várias mulheres jovens. E nós, mulheres, a gente já nasce com os nossos óvulos. A gente não consegue repor isso ao longo da vida. Então, se aquelas mulheres jovens ali tiverem problemas com a radiação, se esses óvulos acabarem sofrendo alterações no material genético, esses óvulos vão ficar pro resto da vida com problemas. Sim. E aí isso pode tornar a mulher infértil ou, de repente, acabar causando má formação congênita nos bebês. Então é até difícil a gente saber quantas pessoas foram vítimas desse acidente, porque muitas consequências vêm depois de uma década, enfim. Isso pode acontecer com os homens também, dependendo da quantidade de radiação. O homem pode vir também a ficar infértil, mas é mais difícil. Porque o homem ele tem uma produção de espermatozoides constante. Então, geralmente, após alguns meses, volta a ser normalizado. Então, já não é um problema tão grande quanto para as mulheres. E voltando nessa parte que você falou de quanto a gente é exposto, um exemplo que eu gosto muito é o exemplo que eles dão na série em si, que é o exemplo da fogueira. Quanto mais próximo você está perto da fogueira, mais calor você sente, ao ponto que você pode sentir o fogo queimar. Mas só que quando você está longe, você vai se afastando, vai ficando menos quente. Na radiação é diferente. Você não sente. O quanto perto você pode estar, você não vai sentir, porque é algo que não dá para medir. Mas vai vir ao longo do tempo, como eu mesmo disse. Na série, eles chamam de marmitinha, que é o cabeçote onde estava o Césio, chamado de marmitinha, e ficou na cozinha, ela ficou lá debaixo do armário, e ficou lá por dias e dias, e aí, tipo assim, imagina a Antônia, né, que tava, né, cozinhava, lavava louça, ela ficava perto desse cabeçote, né, então imagina o quanto que ela deve ter sido exposta, né, estando perto dele, tanto os meninos que iam lá na casa deles, né, comer, né, que foram criados por eles. Tanto que ela foi a única que teve um bom senso, né, de se livrar do bagulho.
E é legal também, ó, eu percebi um detalhe que... Qual que é o nome mesmo do marido dela? Mesmo esqueci. Evenildo. Eu não sei se vocês perceberam que ele tava penteando o cabelo, um pouquinho de cabelo ficou no pente. Aí já tava sofrendo sinais aí, nem percebendo. Ela vomitando bastante. Aí, como ele disse, só ela mesmo salvou praticamente e também muitas pessoas. A cena que ele falou assim, o Jânio, que era o dono lá do aterro, falou assim, não, vai ver a alimentação de vocês. Ela falou assim, como é que todo mundo vai estar mal se são comidas diferentes? São casas diferentes, situações diferentes. Então, não é culpa da comida, era sim o César que foi se espalhando mesmo. E aí já vou até aproveitar para trazer a próxima pergunta, que é qual é a diferença entre radiação e contaminação radioativa? Aí esse exemplo que a Carol trouxe é bem legal, e aí vou falar de um outro também, que é como se a radiação ela fosse a luz de uma lâmpada. Se você está em um ambiente iluminado, você vai ser atingido pela luz, mas a partir do momento que você sair desse ambiente, você não vai sair brilhando dali, né? Agora, se você pisa em uma poça de lama, por exemplo, e aí você sai do ambiente com o pé ali com lama, você vai começar a espalhar essa lama. Então isso seria a contaminação. E aí era isso que acontecia, né? Pelo césio ele ser muito fininho, se ele estava ali na pele da pessoa, ele ia continuar espalhando essa radiação e contaminando a outras pessoas com quem ele estivesse em contato. Um aperto de mão, um abraço. Exatamente. É que não é resfriado. Se uma pessoa estiver doente e beber água e oferecer essa garrafinha para outra pessoa, provavelmente pode ter a possibilidade de pegar esse resfriado, né? Eu acho interessante na série que teve, quando eles estão vasculhando as casas, né, depois que já aconteceu tudo, acho que é o segundo, terceiro dia, eles chegam na casa assim, de uma moça para interrogar ela, né? Aí tem a Santinha, Nossa Senhora ali com um potinho, com um pauzinho ali. Nossa, aí que nervoso. sai correndo. É, verdade. Isola quarteirão. Mas você sabe que essa é uma situação complicada, né? Porque assim, quando a gente olha, né, fala assim, a gente observa ali uma negligência ali, fala assim, no sentido de não ter avisado as pessoas. Mas ao mesmo tempo tem uma questão de você também não produzir um pânico. Entendeu? Então também é uma linha ali muito tênue, entendeu? Entre as medidas necessárias, entendeu? E também não gerar um pânico geral, né? Que possa também trazer transtornos muito grandes. A série retrata muito ali uma questão do governo, né, sendo negligente, escondendo os fatos, né, enfim, que é uma situação corriqueira mesmo, né, diversos fatos históricos que geraram problemas, assim, no sentido de algum tipo de perigo para a sociedade. Isso é comum de fato acontecer, né, mas a questão também do pânico também é uma coisa que tem que ser gerenciada de fato, né, em relação a também você não perder o controle, entendeu, sobre a situação em si que você está administrando, que você está gerando, né. Então, esse tipo de acidente, lidar com ele, entendeu? É uma coisa assim que é muito complexa, que é muito difícil mesmo, né? E independente de onde ele aconteça, né? Acho que só rapidinho, recente, né? Faz 2011, né? Quando aconteceu o tsunami no Japão, lá de Fukushima, né? Eles tiveram que controlar muito a situação, entendeu? Lá superaquecimento do reator, mas mesmo assim também eles tiveram que também trabalhar de um jeito para não gerar um pânico geral na sociedade. Isso também sempre é importante levar. E outra coisa que eu acho interessante falar também é que o césio, se a gente pega a tabela periódica, ele está na mesma família do potássio. E a gente, o nosso organismo, ele absorve bem o potássio. E, consequentemente, por eles serem ali da mesma família, eles têm características semelhantes, e então o nosso corpo também absorve bem o césio. E por isso ele afeta tanto o nosso sistema também. E vocês se lembram o que eles usaram ali para descontaminar as pessoas? Prússia. Azul de Prússia. De Prússia. Isso, então o azul de Prússia ele funciona como se fosse uma esponja e ele consegue absorver o césio que está ali no organismo e sai pelas fezes. Então faz com que essa contaminação ela seja eliminada com muito mais rapidez do que seria o normal, né? Eu tenho uma curiosidade, entendeu? Na série colocou lá aquele banho de vinagre lá. Aquilo lá tem de fato alguma eficácia ou usaram aquilo ali porque não tinha outra coisa mesmo? Então vai assim mesmo porque é o que tem. Para descontaminação externa tinha sim, mas interna não, é só com o azul da Prússia mesmo para resolver. Entendi. Mas externamente realmente ajudava sim.
Não era só uma água benta. Não é só uma água mesmo, entendeu? Não era só um efeito placebo, né? Então, perfeito, isso é bom. E por que será que o Césio ele brilhava no escuro? Tem um fenômeno que se chama radioluminescência que acontece com o cloreto de césio. A radiação que o cloreto de césio ele emite, ela acaba excitando os elétrons das substâncias gasosas que estão presentes no ar atmosférico. E aí, quando esses elétrons eles voltam para o estado inicial, antes dessa excitação, eles acabam liberando a energia na forma de luz. Não sei se vocês se lembram do modelo de Bohr, o modelo atômico de Bohr, nós falava exatamente sobre isso. E aí, essa luz, como ele absorveu energia, depois ele tem que liberar essa energia para ele poder voltar para o que a gente chama de estado fundamental, que seria a casa desse elétron, né? E aí, quando ele volta, ele devolve isso na forma de luz. E aí dá aquele efeito tão bonito que a gente vê na série. Aí agora, gente, queria falar um pouquinho sobre os danos que a radiação pode causar no corpo humano. Vocês se lembram de alguns sintomas, assim, que foram retratados na série? Queda de cabelo. As feridas que aconteceram. As queimaduras. A náusea, o vômito. Dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Nos primeiros estágios parece uma gripe, né? Uma virose. Isso. Aí depois vai... Lembrei da ceninha dela falando, mamãe, tô com dor de cabeça. Nossa, ficou É verdade. pesado. triste. E a longo prazo a gente pode ter alterações no nosso material genético e câncer, enfim, né? Câncer as nossas células se reproduzindo de forma descontrolada. Sim. E aí é até engraçado a gente pensar, né, que uma das coisas que até retratada lá na série é que o aparelho de radioterapia é para curar o câncer. Que lá no aparelho de radioterapia, eles justamente vão colocar a radiação naquele ponto em que a pessoa está com câncer para destruir essas células cancerígenas que são muito mais sensíveis do que as nossas células saudáveis. E aí eles conseguem fazer o controle desse tumor, enfim, né? Ele fala também de glóbulos brancos, né? Que eles acabam meio que enfraquecendo os nossos células. Exatamente. Na série eles até retratam a síndrome aguda da radiação, que são os efeitos já um pouquinho mais a longo prazo. Então, inicialmente, a gente vê esses sintomas que a gente está mais habituado quando a gente fala de radiação, né? De vômito, náusea, enfim. Aí depois de alguns dias é engraçado porque a pessoa fica bem. Só que algumas semanas depois, aí vem a fase crítica. E aí começam a surgir esses sintomas gravíssimos. Como a gente para de fabricar glóbulos brancos, que é o nosso sistema imunológico. Então o corpo ele fica super sem imunidade, né? Aí vem as queimaduras, falência de órgãos e o efeito nos descendentes, como a gente tinha falado lá no começo, né? Os problemas com má formação congênita de bebês. Muitas mulheres também tiveram abortos espontâneos naquela época. Fertilidade também. Fertilidade. Uma coisa que a gente falou em off também, é que eu perguntei da Marie Curie, né, que ela teve tanta experiência, tudo bem que era uma dose pequena, mas foi por 30 anos. Mais ou menos. 30 anos e ela viveu até uns 60 anos mais ou menos a vida, né? E as filhas dela ficaram intactas, mesmo que ela estava grávida, né? Acho bem interessante isso. E aí eu achei interessante também porque a exposição deles da radiação foi tão grande que até comparou com Chernobyl, né? Porque Chernobyl foi alguns minutos só de radiação e eles ficaram mal, eles ficaram 2 dias direto com contaminação. Eu tava vendo que entre a abertura da cápsula até o momento em que eles descobrem o que era aquilo, né? Foram 16 dias de exposição ao sexo. Caraca. Então, Chernobyl, a gente teve a questão, né, do acidente, né, no caso da explosão, que o reator aconteceu durante a noite, início da madrugada, né, em Pripyat. Aí teve até chegar os técnicos, né, mais especializados, né, União Soviética gigantesca territorialmente, né, aí eles observaram o que aconteceu e aí começaram a colocar o plano de evacuação, né. Aí são mais ou menos umas 48 horas ali que a população da região de Pripyat teve uma intensidade da radiação. A atmosfera toda foi contaminada, né? Tanto que a União Soviética só vai assumir, né, o fato quando na Suécia se registrou níveis de radiação elevados. E assim, alguma coisa está errada, né? Não tem jeito. Falando nisso, a série até traz médicos que trabalharam também em Chernobyl, se eu não me engano. Verdade. na série. Verdade. Exatamente.
russos, né, porque eles já estavam meio que familiarizados, né, com a situação, já meio que sabiam como lidar com aquilo. É bem legal também. Então é bem isso, o acidente de Chernobyl é um acidente nuclear, já que a gente tem uma explosão ali com o reator, e o acidente com o Césio é um acidente radiológico, já que eles usavam ali uma fonte médica, né, como aparelho. Que foi dominado o maior acidente de radiológico fora de uma usina nuclear. Sim. Aí agora falando um pouquinho sobre a meia-vida, acho que uma coisa que todo mundo tem curiosidade é quanto tempo vai demorar para que esse césio deixe de ser radioativo? Tem uma coisa que a gente estuda na química que é a meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que um material radioativo se desintegre à metade. Então, por exemplo, se no começo a gente tinha ali 19 gramas de césio, vai passar um tempo, essa massa vai cair para 9,5 gramas. O que acontece com essa outra metade? Essa outra metade significa que o césio ele virou uma outra coisa. No caso, ele se transforma em bário. O césio é o elemento 55 na tabela periódica e aí quando ele emite essa partícula beta, ele aumenta-se em uma unidade no número atômico dele, então ele passa a ser o 56. O 56 é o bário na tabela periódica. E o bário, ele emite radiação gama. Uma vez também. Depois disso, ele vira um metal comum, deixa de ser radioativo. Só que o que acontece? O tempo que demora para que o césio tenha, então a massa dele diminuída à metade é de 30 anos. Então, a cada 30 anos essa massa vai caindo à metade e o césio vai se transformando em bário. Mas enquanto isso, a outra metade ainda é césio. E a gente tem que pensar também que tem quadrilhões de átomos ali. Então tem átomos que no primeiro ciclo de meia-vida ele já vai se transformar em bário. Mas os outros átomos não se transformam ainda, então continua sendo césio. E aí, um por vez ali vai emitindo essas partículas beta. Um emite, outro emite, outro emite, outro emite. E assim vai acontecendo a exposição à radiação. Então, quanto tempo demoraria, né, para que o césio deixasse de ser radioativo? Gente, 19 gramas vai demorar aproximadamente 300 anos. Nossa. Se a gente pensar... É um pequeno tempo. Se a gente pensar que só foi o primeiro ciclo de meia-vida ainda. Eles passaram aí 39 anos, né, praticamente. Indestrutível, né? Não tem como congelar, queimar, nada vai adiantar pra... É mais com 6 mil toneladas de lixo. 6 mil toneladas. Porque o que acontece? Aquelas casas e toda a região acabou contaminada. E eles tiveram que demolir. Só que eles não podiam, por exemplo, vou tirar o sofá. Não, eles tinham que demolir a casa e depois eles ainda fizeram uma raspagem ali no terreno para garantir que todo o césio realmente havia sido retirado dali. Então tinha muita terra contaminada também. Os animais que viviam ali, os que não acabaram indo a óbito por causa, né, da exposição, eles foram sacrificados, as árvores foram retiradas, então teve muito lixo e material orgânico também, né? Bom, então continuando, pessoal, agora a gente vai entrar no próximo tópico, que é impactos humanos e sociais. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer pra vocês é: qual personagem mais marcou vocês? Pra mim foi a menininha. A Celeste. Ela era bem pequenininha ainda, tinha uma vida inteira pra viver, muito sonho, né, como diz, ela queria ser médica, e mais um montão de coisa lá, e acabou indo a óbito aí por... Também ela não lavou a mão, pelo que eu me lembro também, né? Ela brincou bastante, aí ela foi comendo e ingeriu o césio. E até achei interessante que o médico disse, né? Que para uma criança já seria fatal uma medida aí de radiação. 2 Gray, isso aí. E ela tava com 6, então assim, era bem difícil ela conseguir reverter isso e acabou indo a óbito, e eu achei isso marcante. Eu achei a Antônia, que tanto pela coragem dela, escondendo do próprio marido, né, a marmitinha lá,
ela foi a única que, tipo assim, cara, isso aqui tá fazendo mal, isso aqui não tá certo. Ela começou a perceber que não era só a família dela, mas sim, muita pessoa tava começando a passar mal, né? Ela teve lá a coragem, levou a marmita, pegou o ônibus, né, que expôs também uma boa parte de gente, né? E ela, tipo, teve a coragem, tipo assim, ela foi lá, ela incentivava também as pessoas assim, ó, a gente tem que cuidar, né, disso daí. E um outro personagem foi o Márcio, né, porque era o aniversário do pai dele. O intuito dele ir para a Goiânia foi para ver o pai, né, comemorar o aniversário. Até que ocorreu a situação inteira. Ele foi chamado por um vizinho, né? Como a galera sabia que ele já era formado como físico, né? Você falou, pô, vem aqui dar uma olhadinha nisso aqui. E toda a história, a mulher dele ficava preocupada, tipo assim, pô, cadê você? Eu tô preocupado se você foi contaminado ou não. E mesmo a mulher dele sendo grávida, né? Estando grávida. Então, ele foi um personagem também que marcou bastante. Eu acho que é um personagem... tem um papel principal ali, esqueci o nome dele de novo, do rapaz que achou o cabeçote. Carlinhos? Oi? Carlinhos? O Carlinhos, eu acho que ele fez aquele papel clássico de personagem de filme de terror, sabe? O primeiro que morre, aí que todo mundo descobre, eu acho... Ele pegou aquilo... Tá certo. Não, mas é engraçado o diálogo que tem, não sei se é verdade, não cheguei a pesquisar isso. Ele queria pegar o negócio pra comprar uma chuteira pra poder jogar. E assim, nossa, depois de ver aquele momento de não conseguir escrever a carta, né? Aí dá pra ver muita... A inocência. A inocência, também. né? Ele não foi o culpado, né? Não, Só foi... Ele só foi uma vítima. Foi só uma vítima. Horrível, né? E eles colocaram, né, de fato ali o juramento de Hipócrates, né, e falaram assim, não, é o que a gente tem que fazer, né, e vamos fazer o que é necessário, né. E a gente que está gravando esse podcast aqui, né, a gente viu a história acontecer recentemente, né, a gente passou por uma pandemia, né, que de fato, né, que a gente passou, vai estar nos livros de história, né, dos seus filhos, pessoal que é jovem aqui, né, vão estudar. E você, de fato, colocar ali, né, a sua vida em risco, né, para o outro, né, ou seja, fazer a sua profissão ali, valer mesmo ali, honrar ela, né, é uma coisa que chama atenção, né. E é uma coisa que é um processo ético, né, que a gente precisa estar sempre presente na nossa vida, né, que é a profissão que a gente escolhe e honrar ela sempre, né, da melhor forma possível. E na série, né, bem como na situação real, isso de fato aconteceu, né? É lógico que o outro pode ter titubeado, tá com medo, né? É natural, mas outros não. Vamos lá, é o nosso papel, vamos ajudar. Né? Teve até o apelo, né, que aquele médico fez, né, na televisão aberta, assim, pô, a gente tem que honrar nossa profissão, a gente tá aí pra ajudar o povo. Que foi até uma mulher falar um monte de médico, pô, gente, é como a gente se formou nessa área, né, nosso dever é cuidar da sociedade. Então eu achei bem significante também esse discurso que ele fez lá pros médicos lá fora. Né? Acho isso muito legal. E até na cirurgia com o Carlinhos, a física ia lá e falava, gente, o tempo de exposição deu, vocês têm que sair daqui. Aí eles falaram, não, mas eu assumo o risco, eu quero continuar. Né? Mas isso é um gesto muito bonito. Né? Sim, com certeza. E como que as vítimas foram tratadas pela sociedade se houve preconceito com os contaminados? Nossa, foram bem maltratados aí, né? Tanto é que o Raimundo lá, ele fugiu do hospital e ele foi lá para aquele bar. Aí o povo começou todo a maltratar, teve um até que sacou uma arma, ameaçando atirar nele. Enfim, eles sofreram muito preconceito pela sociedade por estar contaminado, muito tomado pelo medo também a população. Como se fosse catapora, né? Isso. Dita na Bíblia que o pessoal era excluído em tal lugar, não podia chegar tão perto da pessoa. Também teve a cena quando eles foram deixar o lixo, né? O pessoal da cidade de... Como é o nome da cidade mesmo? Eu esqueci agora. Abadia de Goiás. Abadia de Goiás. O povo não queria deixar eles passar. Não sei, porque eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui nas minhas terras. Não quero. Então, tipo assim, foi bastante discriminado. Mesmo a física confirmando que lá, né, é um lugar mais compatível para deixar aquele lixo radioativo. É muito pânico, né? Muito... Quer dizer, naquela época não tinha uma fake news tão perigosa como tem hoje, mas já tinha as especulações. Tudo que aconteceu, as pessoas não tinham informação muito bem, além do que via na TV. Mas é um fenômeno, assim, né? Nós, humanos, né? A gente tem o nosso instinto de sobrevivência, né? E uma coisa que o Luan falou aqui é o medo, né?
Eu, né, o historiador, o velhinho da mesa aqui, né? Gente, aqui em São José, cara, quando lá nos anos 40, enfim, quando uma pessoa saía daqui de São José ia para São Paulo por algum motivo, né? Sei lá, tinha que fazer alguma coisa. Ia falar, de onde você é? Eu sou de São José dos Campos. As pessoas queriam sair de perto, porque como era a cidade que ainda estava os tuberculosos, né? Então lembra aquela vez lá que nós fomos na Vicente na Aranha? Isso acontecia, né? Nossa, o senhor sai de perto dessa pessoa aqui, porque era o medo essa pessoa deve estar contaminada, essa pessoa deve estar doente, né? Então é uma característica também do próprio instinto humano da sobrevivência, né? E aí ela explode, inclusive o nosso lado terrível que a gente tem, né? Nossos preconceitos, os nossos, sabe, talvez o nosso individualismo, né? E ali se sentiu muito intensamente aquilo, né? E enquanto a gente não tem um esclarecimento maior sobre tudo isso, né, isso continua acontecendo, né? Anos 80 para os 90, quando veio a epidemia do HIV, né? As pessoas também tinham muito medo das pessoas que eram soropositivas, mas aí que vem o detalhe, né? Que são as pessoas que mudam a história, né? Trazendo, por exemplo, lá na época lá dessa questão do HIV, o Magic Johnson, até hoje atleta, que é uma bandeira na luta, né, em relação ao preconceito, enfim, quando ele se colocou, eu sou soropositivo, mas eu vou continuar jogando basquete, eu vou defender minha seleção, enfim. Então, é o humano, né, o humano que se tem um lado difícil, mas um humano que ao mesmo tempo tem um lado maravilhoso, né, e isso é a dicotomia da vida, né, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho que essa parte desse preconceito, desse medo, vem por causa também tanto como foi falado. A mídia, né, a TV, queria documentar tudo, porque era também uma das únicas maneiras de espalhar o que estava acontecendo. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha como as pessoas saberem. Então a única maneira é que chega até a mulher, quando o Márcio pega o ônibus, ela fala assim, isso aqui é uma bomba. Quando o centilômetro começou a apitar, por causa que o ônibus estava contaminado. O centilômetro começou a apitar, ela assim, não, isso aqui é uma bomba, eu vi na televisão, não sei o que, falaram. Então a falta de conhecimento também afetou muito esse medo, né? Aí, que você, tipo assim, sai aqui, vai lá no cochicho, tipo assim, vai dizer, você viu que aconteceu tal coisa, aí vai passando de pessoa em pessoa, aí o medo vai crescendo. A má informação também pode ir se espalhando também. E outra cena que você tinha citado também é que quando eles enterram a Celeste, apesar do caixão ser de chumbo, que seria o suficiente para barrar a exposição, a radiação, e o buraco também estava coisa de concreto, né? Ele também estava concretado, que também barra a radiação. Ainda assim as pessoas não queriam de jeito nenhum que ela fosse enterrada ali, né? E outra coisa que eu tava vendo também é que, assim como o Dani falou que as pessoas passavam por isso, por serem moradores de São José, em relação à tuberculose, eu vi que durante muitos anos o pessoal de Goiânia, quando ia para outros estados, as pessoas apedrejavam o carro. Caraca. Sim. Nossa. Só por ter a placa de Goiânia. Mas é isso, gente. A história mostra, né, que nós, né, sociedade humana, nós temos isso, né? Mas a gente sempre encontra esses dois lados, E vocês acham que o governo agiu corretamente? Eu achei que ele tentou encobertar bastante, né? Sempre a preocupação do governador sempre foi acalmar a população, esconder bastante, mentir, né? Tanto é que tinha aquela parte lá que os dados não tinham chegado, se deu negativo ou positivo da água. Só que ele já queria, antes de chegar, ele já queria falar, não tá contaminado e tudo. E aí eu acho que o governo, ele podia ter criado uma maneira de poder falar tudo que estava acontecendo de uma maneira mais pacífica. Então esse ponto de querer acalmar a população, porque, viu todo mundo assim, meio preocupado, a galera ia direto lá pro estádio ver se estava contaminado ou não, até mesmo a mulher do Márcio, que eu acho que não teve nem um pouco de contato, se for, eu acho que foi tipo, muito, muito pouco, ela mesma foi lá se medir, ver se estava tudo certo, porque ela também, ela falou pro Márcio que estava com alguns sintomas, tô sentindo meio com anemia, tava sentindo meio náusea, então eu entendo essa parte de acalmar, mas eu acho que do jeito que foi feito, não foi uma das melhores situações. Tipo, teria outras maneiras de acalmar a população, mas do jeito que foi feito, que retratando a série, eu acho que não foi a mais correta. Com certeza, ali não, assim, a palavra que temos ali é negligência, sem dúvida nenhuma, né?
Mas é uma questão, como eu já coloquei para vocês, assim, que acho que também ninguém sabia de fato o que fazer, né? Aí, só que no caso ali, a série retrata que o capital político era o mais importante. Né? O capital político, os votos, a eleição, enfim, isso era o mais importante. Né? E isso é uma situação que ainda, tá, hoje em dia, vai funcionar assim. Seja um governo, ou seja uma empresa privada, enfim, quando acontece alguma coisa, não é com a gente, entendeu? Não foi bem assim, entendeu? A gente tem muitos casos que a gente não precisa falar os nomes aqui, mas sempre quem produz alguma situação que gera problema, entendeu? E que pode impactar tanto um governo ou o seu produto, a tendência é tentar fingir que nada está acontecendo, né? É uma característica também de defesa, entendeu? Mas, no caso, a sociedade, como toda, acabou sendo a maior prejudicada, sem sombra de dúvida. Eu achei legal que a série mostra que o acidente não foi só um problema científico, mas também humano, social e político. Sem dúvida. Então é legal achei bem legal a gente discutir sobre esse tema que engloba aí várias áreas e é super interessante. Aí pra gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre as condenações na justiça. Vocês chegaram a dar uma pesquisada sobre isso? Quem foi condenado? Eu tenho minhas dúvidas, mas não tenho certeza mesmo de quem realmente foi o ocupado. Alguém tinha que ser demitido, né? Convenhamos. Eu acho engraçado que na série a gente vê exatamente isso que o Dani fala, que até o próprio presidente da Kinem não queria que o Orenstein se declarasse culpado, né? Então a gente vê isso bem claro na série. E eu achei engraçado por que o presidente da Kinem não foi indiciado também, só o Orenstein. A gente vê que talvez seja uma relação aí, sobre o cargo, o presidente não vai ser indiciado, mas de repente uma pessoa de um cargo menor, aí sim. Mas sobre o que eu estava pesquisando, né? Em 1992, 3 médicos donos da clínica e também um físico que também era dono da clínica, eles foram condenados por homicídio culposo, mas aí depois de algum tempo o STF acabou convertendo a pena deles para prestação de serviço à comunidade. E mais tarde, né, o presidente Fernando Henrique Cardoso, né, ele deu um indulto, né? No caso, né, pra quem não sabe, é como se o presidente tem esse poder, né? Então ele foi trazendo aqui em pormenores, aqui, ele zerou tudo, né? Por que ele fez isso, ninguém vai responder, até porque o Fernando Henrique Cardoso está vivo ainda, mas nesse momento ele está com Alzheimer, então nunca será respondido. E a Kinem, ela acabou também sendo condenada, e aí ela teve que pagar um tratamento vitalício para as vítimas. Eu fiquei sabendo também que o antigo prédio abandonado foi transformado numa clínica, né, para pessoas que sofreram parte desse acidente. Eu não fui muito atrás, mas eu fiquei sabendo desse ato que eles fizeram. É uma espécie de um centro, né, para as pessoas que sofreram ali com... Se eu não me engano, é o nome da Lady, né? Se não me engano, sim. Lady das Neves, né? Não sei se vocês já assistiram, o Dani falou que já assistiu a série Chernobyl, né? Chernobyl. Vocês já assistiram? Não lembro o que vocês disseram. Queria recomendar que a série é muito boa e acho que vocês já devem ter assistido, mas recomendar para o pessoal de casa também que assistam os vídeos do Castanhari, do canal Nostalgia. Ele tem 2 vídeos que eu gosto bastante, que é explicando sobre o acidente de Chernobyl e sobre o acidente com o Césio. Porque a série, ela é muito legal, mas de repente a pessoa não tem lá 5 horas pra assistir, né? Mas vale a pena, gente, é muito legal a série. Mas o vídeo do Castanhari, ele tem 10 minutinhos, e achei que ele conseguiu sintetizar bem nesses 10 minutos tudo o que aconteceu também. É um vídeo bem bonito, assim, bem feito também. Podia patrocinar nós, né? É bom. Calor Castanhari. Gente, olha só, eu gostaria aqui de agradecer demais a todos vocês, tá bom? Por estar aqui nessa retomada, né? Agradecer também ao nosso Vinícius aqui, que está na técnica aqui, vocês não estão vendo ele, né? Mas ele está aí, beleza? Que é responsável por toda essa técnica aqui, né? E agradecer demais a Ana Beatriz, que eu tinha convidado, né? Pra gente fazer aqui a retomada, né? Do nosso podcast. A gente agora estava conversando hoje mesmo, porque aqui no fervor das coisas que vai tudo acontecendo, né? Surgiu já um papo aqui, falando, eu não estava sabendo ainda.
O pessoal falou, professor, não tem como a gente fazer uns de Copa do Mundo, entendeu? Pra falar dessas questões. Eu falei, nossa, claro que dá. Gente, tudo é possível, tá? Tudo é possível, basta a gente querer. E agradecer demais, tá, Ana, por você ter encabeçado aqui essa retomada do nosso podcast, tá bom? Muito obrigado de coração. Foi bem interessante, eu gostei muito de estar aqui foi hoje. Demais, tá bom? E vocês três, tá? Eu nunca não vou falar assim, meus ex-alunos, vocês não são meus alunos, eu não estou mais com vocês na sala, mas eu continuo com vocês no meu coração. A Carol, o Vini, tá bom? O Luan, tá, gente? Muito obrigado. Tá? E eles que se ofereceram para participar aqui do podcast. Gente, isso deixa a gente sempre com o coração muito quentinho. Coração quentinho, exatamente, tá bom? Juntar duas matérias favoritas, tanto a parte histórica, tanto a parte química. Que demais, ó, fazer coraçãozinho. Eles são fofos, gente. Que demais. Tá bom? Essa aqui pode fazer o seu encerramento também, mano. Eu quis me antecipar aqui, mas... Gostaria de agradecer. É um assunto que eu me interesso bastante também. E eu sempre olhei para esse acidente mais na parte química. Nunca tinha parado muito para pensar nessas consequências políticas, sociais, humanas, enfim. Então eu acho que foi bem interessante ter olhado esse ponto de vista também e discutir com vocês. O Dani também é uma pessoa que é super capacitada na área, então ouvir tudo isso de você foi uma honra. E discutir com os meus alunos também, que eu gosto tanto e que são super fofos e dedicados. Sensacional, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Aê.